Você sabia que a Fanta foi criada na Alemanha nazista? Pois é. E por mais absurdo que isso possa parecer, a história desse refrigerante está intrinsecamente ligada ao início da Segunda Guerra Mundial e às restrições comerciais impostas ao Terceiro Reich. Quer saber como? É sobre isso que vamos falar aqui hoje. Ficou curioso, né? Então não saia daí, viu? Porque o vídeo já vai começar. Como a Coca-Cola surgiu? Bom, para a gente falar sobre a Fanta, é crucial entendermos a história de fundação da Coca-Cola. Afinal, ambas são da mesma companhia, né? A história da Coca-Cola começou no dia 8 de maio de 1886, em Atlanta, Geórgia, quando o farmacêutico John Steve Pemberton criou uma fórmula para um novo xarope, inicialmente comercializado como um tônico para a saúde. Pemberton, que era um veterano da Guerra Civil Americana, buscava criar um produto que aliviasse a sua dor crônica e pudesse ajudar a superar o seu vício em morfina. O xarope, misturado com água carbonatada, foi vendido na Jacobs Pharmacy por 5 centavos o copo. Olha só. Frank M. Robson, contador de Pemberton, foi quem sugeriu o nome Coca-Cola, combinando 2 dos ingredientes principais da bebida, né? As folhas de coca e as nozes de cola. Robson também criou o logotipo icônico da marca, escrevendo o nome em caligrafia spenceriana, um estilo de escrita bastante popular na época, diga-se de passagem. A popularidade da Coca-Cola cresceu rapidamente, mas John Pemberton não viveu para ver o sucesso da sua criação. Ele vendeu partes da sua empresa a vários parceiros antes de falecer em 1888. Pois bem, a empresa e a fórmula da Coca-Cola passaram então para as mãos de Asa Green Candler, um empresário visionário que viu o potencial do produto e adquiriu a totalidade dos direitos da fórmula e também do nome por cerca de $2.300. Olha só. A expansão da Coca-Cola no século XX. Na primeira metade do século XX, a Coca-Cola expandiu significativamente a sua presença global. Em 1940, a empresa estava presente em mais de 40 países. Essa expansão foi impulsionada por uma combinação de estratégias de marketing inovadoras, parcerias locais e também adaptação às preferências culturais e às necessidades logísticas de cada mercado. A expansão internacional da Coca-Cola começa em 1906, com a abertura das primeiras fábricas de engarrafamento fora dos Estados Unidos, sendo uma em Cuba e outra no Panamá. Nos anos seguintes, a empresa continuou a expandir-se para outros países da América Latina e do Caribe. Essa fase inicial de internacionalização foi marcada pelo entendimento da importância de adaptar o produto e a estratégia de marketing às especificações de cada novo mercado. Na década de 1920, a Coca-Cola estabeleceu operações na Europa, abrindo fábricas de engarrafamento em países como França e também na Espanha. A presença na Europa foi um marco importante, um marco significativo, né? Pois representava a consolidação da marca em um continente com culturas e hábitos de consumo diversificados. Além da Europa, a Coca-Cola começou também a explorar mercados na Ásia, na África e também na Austrália, demonstrando a ambição da empresa em se tornar uma marca verdadeiramente global. O processo de expansão não foi apenas uma questão de geografia, mas também de estratégia. A Coca-Cola investiu pesado em campanhas publicitárias e parcerias locais, adaptando as suas mensagens para ressoar com os consumidores de diferentes culturas. Além disso, a empresa focou em desenvolver uma logística eficiente, garantindo que os seus produtos pudessem chegar frescos e no tempo certo, independentemente das distâncias envolvidas. Fábrica da Coca-Cola na Alemanha e início do Terceiro Reich. Bom, em 1929, visando expandir ainda mais a marca na Europa, a Coca-Cola decidiu inaugurar uma fábrica de engarrafamento na Alemanha, rapidamente conquistando o gosto dos consumidores locais. A filial era liderada por Ray Rivington Powers, um expatriado americano. No entanto, Powers era notoriamente inepto em questões de contabilidade, frequentemente deixando contas por pagar. Apesar disso,
As vendas de início da Coca-Cola na Alemanha foram promissoras, impulsionadas por campanhas de marketing agressivas e uma crescente rede de distribuição. A situação mudou drasticamente em 1933, quando Adolf Hitler se tornou chanceler da Alemanha. Com o início do Terceiro Reich, Max Kate foi a figura escolhida para assumir a direção da Coca-Cola na Alemanha. Kate era considerado um empresário extremamente dedicado, frequentemente descrito como uma figura de bastante competência para o meio empresarial. Ele estava determinado a reverter a situação da subsidiária e garantir o seu sucesso em meio a um cenário político cada vez mais tenso e controlado pelo governo nazista. E, de fato, o trabalho dele foi tão eficaz que a Coca-Cola Company patrocinou as Olimpíadas de Berlim no ano de 1936, exibindo diversos banners que mostravam o logotipo da empresa ao lado das suásticas do regime nazista de Hitler. Esse evento marcou uma importante vitória de marketing para a Coca-Cola, consolidando a sua presença e força no mercado alemão. As Olimpíadas de Berlim também acabaram sendo uma vitrine global, afinal o evento tinha participação de países de todo o planeta. E isso fez com que a Coca-Cola pudesse aumentar ainda mais o reconhecimento da sua marca pelo mundo. Mas entretanto, a situação se complicou quando o Japão, aliado da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, atacou Pearl Harbor no dia 7 de dezembro de 1941. Com a entrada formal dos Estados Unidos na guerra ao lado dos aliados, a relação comercial entre a Coca-Cola e a sua subsidiária alemã foi severamente afetada. O governo americano impôs um embargo comercial aos países do eixo, interrompendo o fornecimento de xarope de Coca-Cola para a Alemanha. O regime nazista baniu empresas do país? Bom, durante o regime nazista lá na Alemanha, Hitler não baniu empresas estrangeiras. Mas a relação entre o governo e as empresas era complexa e muitas vezes autoritária. Além desse relacionamento conturbado, não podemos nos esquecer dos embargos aplicados por outros países, o que complicou ainda mais todos os tipos de relações comerciais, de importação e também exportação. O governo nazista implementou políticas econômicas rigorosas, que influenciaram o funcionamento das empresas dentro do país, tanto nacionais quanto estrangeiras. Empresas que não se alinhavam com os objetivos do regime ou que eram de propriedade judaica frequentemente enfrentavam dificuldades severas, incluindo expropriação e arianização, que são as transferências de propriedades e empresas de judeus para proprietários arianos. Algumas empresas estrangeiras, incluindo algumas americanas como, por exemplo, a Coca-Cola, conseguiram operar na Alemanha nazista, mas tiveram que se adaptar às exigências do regime. Elas também se beneficiaram da economia de guerra em expansão, desde que não violassem as políticas nazistas, como vamos ver no decorrer do vídeo. Antes de seguirmos em frente, quero ter certeza de que você está conosco até aqui e que também esteja gostando do conteúdo, Por favor, comente a frase "Quero mais histórias". É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo. E ainda poderá ser fixado nos comentários, demonstrando a sua presença por aqui. Criação da Fanta. É verdade que Max Kate nunca foi oficialmente filiado ao partido nazista, mas também podemos dizer que o empresário demonstrava uma certa simpatia pela ditadura estabelecida por Adolf Hitler, provavelmente por pressão, No aniversário de 50 anos de Hitler, por exemplo, Kate ordenou que fosse feita uma saudação nazista, em homenagem ao líder do Terceiro Reich. A guerra, entretanto, atrapalhou demasiadamente a continuidade da fábrica na Alemanha, já que, além dos embargos comerciais estabelecidos aos países do eixo, a sede da Coca-Cola em Atlanta também teve que cortar todas as comunicações com Kate e interromper o envio do famigerado e misterioso aromatizante secreto utilizado na fabricação da bebida para a subsidiária alemã. E em meio a essa situação complicada para a empresa, Kate foi obrigado a buscar uma solução criativa, estabelecendo um novo refrigerante que pudesse abastecer o mercado alemão e atender o público da Coca-Cola no país.
A composição do produto variava conforme a disponibilidade de ingredientes no país sancionado, utilizando sobras da produção de cidra, como fibra de maçã, ou subprodutos da fabricação de queijo, como o soro de leite. Inicialmente, o primeiro sabor lançado sob a marca Fanta foi o de malte. Entretanto, o sabor laranja, que se tornaria o mais famoso e amplamente distribuído, só foi introduzido em 1955 pela Coca-Cola lá na Itália, como vamos ver posteriormente. No começo, as versões desse refrigerante eram adoçadas com sacarina, mas depois passaram a usar açúcar de beterraba. O nome Fanta surgiu a partir de um concurso realizado entre os funcionários da fábrica alemã, sob a coordenação de Max Kate. Ele desafiou os empregados a usarem a sua imaginação, ou seja, fantasy em alemão. Inspirado por essa palavra, o veterano vendedor Joy Nip imediatamente sugeriu o nome Fanta, que foi então adotado como a marca oficial do novo refrigerante. Mesmo que o novo refrigerante não tivesse o mesmo sucesso ou reconhecimento da Coca-Cola tradicional, a nova bebida teve um crescimento incrível na Alemanha e, ao assumir o controle de outras instalações europeias da companhia, Kate ainda conseguiu disseminar a Fanta por todo o continente, evitando o fechamento de várias subsidiárias. O cara era fera mesmo, é ou não é? Pós-guerra. Pois bem, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a filial alemã havia vendido cerca de 3 milhões de caixas de Fanta, demonstrando a eficácia da estratégia de Kate em manter a operação e a presença da Coca-Cola na Europa durante tempos de extrema adversidade. Com a vitória dos aliados, Max Kate repassou os lucros gerados pela Fanta à sede da Coca-Cola em Atlanta. A empresa americana considerou ele um verdadeiro herói, elogiando-o por sua habilidade em manter as operações na Europa durante o conflito. Em reconhecimento aos seus esforços e realizações, Kate foi finalmente nomeado chefe da Coca-Cola na Europa. Apesar do sucesso, a produção da Fanta seria interrompida durante um certo período e a Coca-Cola tradicional voltaria a dominar a produção na Alemanha e também na Holanda. Polêmicas envolvendo a utilização de trabalho escravo. Como vimos no vídeo de hoje, a história de criação da Fanta durante a Alemanha nazista é um assunto bastante complexo. E existem sim relatos de que a Coca-Cola GmbH, que produziu a Fanta lá na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, teria utilizado o trabalho forçado, uma prática comum na indústria alemã durante o regime nazista. Empresas que operavam na Alemanha nazista frequentemente se beneficiavam do trabalho forçado, com milhões de pessoas, incluindo prisioneiros de guerra e civis de países ocupados, sendo compelidos a trabalhar em condições muitas vezes totalmente desumanas. A Coca-Cola GmbH, sob a gestão de Max Kate, não era uma exceção. Durante a guerra, a produção e as operações da empresa continuaram, e o trabalho forçado foi utilizado nas fábricas da empresa, assim como em muitas outras empresas na Alemanha daquela época. Outras empresas que se beneficiaram dos trabalhos forçados no Terceiro Reich. Como falamos, a Coca-Cola não era a exceção. Muitas outras empresas, tanto alemãs quanto estrangeiras, utilizaram trabalho forçado, uma prática amplamente implementada pelo regime. Entre essas empresas, vamos destacar a Volkswagen. Ela se destaca pelo uso de milhares de trabalhadores forçados, incluindo prisioneiros de guerra e prisioneiros de campos de concentração para produzir veículos militares e civis. A Siemens, outra gigante industrial, empregou trabalho forçado em suas fábricas para a produção de equipamentos elétricos e eletrônicos, incluindo componentes usados pelo exército alemão. A Daimler-Benz, fabricante dos veículos Mercedes-Benz, também utilizou trabalho forçado em suas linhas de produção de automóveis e veículos militares. O conglomerado químico IG Farben, responsável pela produção de diversos produtos químicos e farmacêuticos, incluindo o gás Zyklon B, utilizado nas câmaras de gás dos campos de extermínio, também usou trabalhadores forçados em várias das suas plantas, incluindo a fábrica de Auschwitz. Além disso, a toda-poderosa BMW também empregou trabalhadores forçados em suas fábricas para produzir motocicletas e automóveis
para o exército alemão. A Krupp, conhecida por fabricar armamentos e aço, também utilizou um grande número de trabalhadores forçados em suas operações industriais. A BASF, parte do conglomerado IG Farben, seguiu a mesma prática em suas fábricas de produtos químicos. A Allianz, embora sendo uma empresa de seguros, colaborou com o regime nazista de várias formas, incluindo o uso de trabalho forçado em algumas das suas operações auxiliares. O Deutsche Bank, por sua vez, banco alemão, financiou empresas que usavam trabalho forçado e esteve envolvido na arianização, processo pelo qual empresas judaicas eram confiscadas e entregues a proprietários arianos. O retorno da Fanta. Bom, voltando agora a falar sobre a Coca-Cola. Após alguns anos sem comercializar a bebida, a empresa resolveu atender ao desejo dos consumidores. E assim a Fanta retornou às prateleiras em 1955, em um esforço da Coca-Cola para concorrer com a crescente popularidade dos refrigerantes de fruta da Pepsi. Foi nesse ano, em uma fábrica lá na Itália, que a Fanta de sabor laranja foi criada, se tornando a versão mais emblemática e amplamente reconhecida da marca. Esse lançamento marcou o início de uma nova era para a Fanta, consolidando a sua posição no mercado global e pavimentando o caminho para a criação de uma ampla gama de sabores que viriam a seguir. Atualmente, a bebida é comercializada em mais de 100 países ao redor do mundo, além de contar com mais de 90 sabores diferentes. Bom, e com isso chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo, beleza? Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Um grande abraço e até a próxima aqui no nosso Curiosidades Incríveis.